Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Enio Del Neri, sou advogado, CAC Instrutor. Quem já é inscrito no canal já sabe, quem não é, se inscreve aí, dá essa força. Os canais sobre armas e determinados conteúdos são preteridos na plataforma do YouTube, então a gente precisa da sua ajuda, precisa da sua inscrição, precisa do seu like, precisa do seu comentário, do seu compartilhamento, dá essa força pra gente. Esse vídeo é um complemento dos outros vídeos anteriores. Se você não assistiu, assiste lá, porque aqueles vídeos, esse aqui complementa aqueles lá. Se você assistir esse, você vai achar que está faltando coisa, que pode estar lá no outro. Então, qual é o assunto? O assunto são os decretos emitidos, publicados no Diário Oficial de ontem, dia 12 de fevereiro de 2021, mudando algumas coisas nos decretos que já existiam sobre armas. Revogaram os decretos? Não, não revogaram. Modificaram. Então nós vamos falar aqui sobre as modificações, vamos falar sobre qual é o decreto que foi modificado, que é para você entender o sistema, e vou ter que explicar de novo. Existe uma vacatio legis, não entra em vigor agora. Quem não sabe o que é vacatio legis, assiste o primeiro vídeo que eu explico. A vacatio legis desse decreto que eu vou falar agora também é de 60 dias. É o decreto 10.826, que modifica o 9845 de 2019. Então o 9845 de 2019 continua, só que com modificações, ok? Esse decreto fala sobre o quê? Esse fala sobre posse e porte. Porte vem por último, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o que mudou no decreto? Primeiro, eu acho que aí é técnica, melhorou muito a técnica. Nós tínhamos vários conceitos repetidos em 4 decretos. O que agora foi feito foi, no artigo 2º desse decreto, foi retirado todas as definições do 9845 e há uma remissão ao decreto 10.030, que é o R105. Então lá no R105, lá no 10.030, lá tem agora as definições. Então você, ao invés de ficar repetindo igual era, tudo repetido nos 4 decretos, agora está tudo em um só e há uma remissão. Ou seja, quando você quiser saber do que ele está falando, você tem que ir lá no 10.030 e quando tiver que modificar, muda só o 10.030, já modifica em todos. É uma técnica legislativa muito melhor. Isso foi feito. Segunda coisa que modificou, que é importante. Primeiro, nós estamos falando aqui de armas do SINARME. Armas de posse, aquela arma que o cara vai lá, quem não entendeu, o cara vai lá na Polícia Federal pedir autorização para comprar uma arma de fogo e deixar na casa dele lá. Essa arma de fogo é a arma registrada no SINARME, ok? Então vamos lá. O cidadão que tem a arma, que quer comprar arma no SINARME, tem um limite de 4 armas, passou para 6. Esta foi a grande modificação, que vai agora ficar no artigo 3º, parágrafo 8º. Vai lá no parágrafo 8º e fala, vê lá. Outra coisa, o artigo 3º, parágrafo 4º, fala sobre o comprovante de capacidade técnica, ou seja, aquele laudo que você vai fazer com o instrutor de tiro. E aí, vocês já devem ter visto nos outros vídeos anteriores, que para o CR pode ser um instrutor não cadastrado na Polícia Federal. Ele tem que estar cadastrado pode estar na Polícia Federal, como pode estar no Exército, cadastrado no CR dele. Legal? Legal. E aqui, essa arma aqui, pode ser esse instrutor também? Não. Parágrafo 4º. O comprovante de capacidade técnica de que trata o inciso 6º do caput deverá ser expedido por instrutor de armamento e tiro, credenciado pela Polícia Federal no SINARME, deverá atestar. Ou seja, para comprar a arma na Polícia Federal, precisa ser instrutor cadastrado na Polícia Federal, ok? Então, isso não mudou. Que mais? Que tem outra coisa, ó. Os profissionais, beleza? Bom, quem for instrutor, também tem um negócio legal aqui. Eu sou instrutor, Enio, eu sou instrutor cadastrado na Polícia Federal. Então vamos lá. Se você for instrutor cadastrado na Polícia Federal, né? Mas é atirador esportivo, tem CR, você é instrutor e tem CR, que são coisas que se complementam, não necessariamente, tá? Para quem não entendeu. Eu sou instrutor cadastrado na Polícia Federal e tenho CR. Posso usar a arma do Sigma, a arma do CR, para fazer o laudo? Agora tá claro que pode. Aí, Elinho, ó, esse aqui é para você?
também, tá? Essas são problemas e dúvidas que sempre houveram. Então agora fica claro, o Sigma pode, o cara que é instrutor e tem CR, como o meu amigo Elinho, pode aplicar o teste de tiro com a arma do Sigma. Ficou claro? Beleza? Essas são as grandes modificações. Para você que não é instrutor, passou de 4 para 6 e pode pedir mais, desde que comprove, né, uma necessidade, justifique e tal. Beleza? Morreu esse. Agora vamos para o porte de arma, que todo mundo quer portar arma, quer saber sobre o porte de arma. Já falei sobre o porte de trânsito do atirador e do caçador lá no outro vídeo. Então, e nesse aqui nós vamos falar sobre o decreto agora 10.630. O 10.630 modificou o 9847. 9847 está lá ainda. Durante 60 dias vai ficar assim, depois vai modificar e ficar como está no 10.630, se nada acontecer no meio do caminho. Ok? Vamos lá. Primeira coisa, a nova remissão lá de novo, né? Tirou lá aquele monte de coisa que falava no artigo 2º e remeteu para o 10.030 para não ficar repetitivo. Ótimo, já falei disso agora mesmo. Legal. Bom, artigo 12º sobre a aquisição, de novo aqui ó, no 12, parágrafo 3º-A. Deixa eu vir aqui no original. 12, parágrafo 3º, letra A. Parágrafo 3º-A, não. Aqui, ó, 12, parágrafo 3º. Cadê você, querido? Aqui, ó. O comprovante de capacidade técnica atestará, tarararará, né? Então é sobre capacidade técnica que a gente está falando. O 3º-A fala, os profissionais descritos nos incisos 1, 2, tarará, do artigo 6º, e o atirador esportivo, ou seja, aqueles profissionais que estão lá no artigo 6º da lei do Estatuto do Armamento, da 10.826, todos aqueles profissionais e o atirador com certificado válido, ou seja, o atirador com CR válido, que possua a arma apostilada no acervo de atirador, ou seja, ele tem arma no acervo de atirador, que estejam cadastrados como instrutor de armamento e tiro, poderão utilizar suas armas registradas no Sigma para fazer os testes de tiro, de fornecimento e comprovação de capacidade técnica. De novo, tá aqui, ó. Então pode, instrutores, pode. Beleza? Porte de arma, artigo 15 do decreto. O porte de arma de fogo de uso permitido vinculado ao registro prévio da arma no cadastro do Sinarme, ou seja, vai ter que ter uma arma no Sinarme pelo menos. Por quê? Porque fizeram a chave. Eu não vou ficar aqui explicando sobre programação, porque nem é minha praia. Mas é o seguinte, um basiquinho a gente sabe para explicar. Todo banco de dados precisa de uma chave. É uma informação que sem aquela informação ele não vincula as outras. A chave do sistema do Sinarme é o número do Sinarme. Então você vai ter que ter, essa regra só está aqui por isso, você vai ter que ter pelo menos uma arma no Sinarme para ter um número vinculativo ali dentro do banco de dados, um número Sinarme. Você tendo essa arma no Sinarme, você poderá pedir, né, o porte de arma. Então vamos lá. O proprietário de arma de fogo fica obrigado a comunicar... Bom, não, viajei. O porte de arma de fogo de uso permitido vinculado ao registro prévio de uma arma de cadastro no Sinarme será expedido pela Polícia Federal no território nacional, desde que atendidos os requisitos previstos no inciso 1, 2, 3 e parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.826, que é o Estatuto do Armamento. Então, primeiro, qual é a modificação que está aqui? Tirou a palavra caráter excepcional. Se você pegar o 15º bruto, aqui, o antigo, estava escrito assim, ó, o porte de arma de fogo de uso permitido vinculado ao registro prévio de arma e ao cadastro do Sinarme será expedido pela Polícia Federal em todo o território nacional em caráter excepcional, desde que atendido. Então a expressão caráter excepcional, ou seja, o caráter de exceção, ou seja, de que não era para dar só quando for excepcionalmente necessário, essa frase, essa expressão, na verdade, essa expressão saiu, não tem mais. Caráter excepcional. Beleza? O que isso na prática muda? A gente vai fazer um vídeo depois falando melhor, mas para não ficar comprido, mas muda sim, tá?
Bom, parágrafo 1º. Na análise da efetiva necessidade de que trata o inciso 1, parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.826, devem ser consideradas. Então agora ele diz o seguinte, ele dá um parâmetro, que era sabe, né, para não desmonetizar aí. Mas o problema era exatamente a gente não ter um parâmetro, e agora tem. Qual é o parâmetro? Devem ser consideradas. É obrigatório considerar circunstâncias fáticas, ou seja, circunstâncias de fato, né? Não teórico, fato. As circunstâncias fáticas enfrentadas, as atividades exercidas pela pessoa, os critérios pessoais descritos pelo requerente, os critérios pessoais dele, né? Especialmente os que demonstrem indícios de risco potencial à sua vida, risco potencial, indício de risco potencial à sua incolumidade física, permitida a utilização de todos os meios de provas admitidos em direito para provar o alegado. Beleza? O que isso quer dizer? Nós vamos destrinchar isso depois num vídeo só sobre isso, tá? Vamos entrar melhor aqui, vamos conversar melhor aqui, mas tá vendo? Agora tem um critério objetivo, beleza? O indeferimento do requerimento do porte de arma de fogo, de que trato aqui, o caput, deverá ser devidamente fundamentado pela autoridade competente, ou seja, para indeferir tem que fundamentar, isso é excelente. Eu falei muito sobre isso com o pessoal quando a gente estava discutindo esses decretos aqui, quando pediram ideias aí para o pessoal lá no ProArmas e tal. A gente conversou um pouco sobre isso daqui, entre nós, né, entre CACs e tal. Precisava mesmo ter isso. Qual é a lógica? Você inverte a lógica. A lógica do funcionário público que não está afim de ler o papel, qual é? Ele monta lá um padrão e indefere tudo pelo padrão. Então ele vai lá, só dá um copiar colar, ou só dá lá uma tecla, né? Indeferir. E a fundamentação fica sempre igual. Não há elementos, não ficou comprovado. Tá? Bem genérico. Agora não pode mais ser genérico. Ele tem que, uma análise conjuntural do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, ele vai ter que dizer por que ele não acha que existe os indícios, tarará. Mas depois nós vamos falar melhor disso aí. Beleza? E aqui entra um negócio que é a teoria dos motivos determinantes. Nós vamos falar disso também. Teoria dos motivos determinantes é uma coisa muito legal de direito administrativo que diz o seguinte: quando você motiva um ato, aquele motivo vincula o teu ato. Então, quando você diz por que você disse que não, se eu provar que aquilo que você disse que não é bem assim, eu posso pedir um mandado de segurança, eu posso ter intervenção do judiciário, né, para analisar os motivos que determinaram o ato, se eles são legais, se eles são jurídicos, se eles são reais, né? Tem um monte de desdobramento disso, mas nós vamos falar disso depois, tá bom? Então, melhorou nesse sentido? Melhorou vamos dizer assim, não quer dizer que todo mundo vai conseguir, mas quer dizer que pelo menos a gente não está mais entregue ao livre arbítrio, na minha opinião, há um negócio que que não faz parte nem do Estado Democrático de Direito, que é o arbítrio de um funcionário público ou de uma autoridade sem que ela necessite demonstrar o porquê. Isso eu sempre achei um absurdo, mas eu não vou ficar entrando muito, senão vai ficar muito comprido esse vídeo aqui. Vamos lá. Artigo 16, características da arma de fogo. Artigo 16. Quais são os requisitos? O porte de arma é o documento obrigatório para a condução da arma de fogo e deverá conter os seguintes dados: autorização da arma, característica da arma e tal, um monte de coisa. Mas vai ter aqui, ó, número, o porte, vai ter número dos cadastros de ao menos uma das armas do Sinarme e ou do Sigma. Ou seja, a arma do porte poderá ser a do Sinarme ou do Sigma que você está portando. O problema aqui é que nós temos, né, fala aqui, ó, o que vai ter que ter no porte? O documento é obrigatório e vai ter que constar os seguintes dados: abrangência nacional,
Eficácia temporal, ou seja, o tempo. Abrangência territorial, né? Em que espaço ele pode... ele tem efeito. Eficácia no tempo, quanto tempo ele vale. Características da arma. Então aí a características da arma, o pessoal falou, tá aqui é obrigatório, mas pode ser a arma do Sinarme ou do Sigma, mas tá aqui característica da arma. Isso aqui vai dificultar alguma coisinha aí, o entendimento que algumas pessoas tiveram, tá? Vamos falar disso melhor depois. Legal? Então pode ser a arma do Sigma ou do Sinarme, mas a característica da arma tá aqui ainda. Beleza? Artigo 17. O porte de arma de fogo é pessoal, intransferível, e aqui fala em todo o território nacional, será válido em todo o território nacional, e para armas de fogo de porte e uso, ou seja, só de porte, não pode ser arma portátil, né? Então tem que ser revólver, pistola e garrucha, lembra? Registrado no acervo do proprietário do Sinarme ou do Sigma. Mas tem que ter a característica da arma. O porte de arma de fogo autoriza a condução simultânea de até 2 armas de fogo e suas respectivas munições e acessórios. Então podem ser de até 2 armas de fogo. Está aqui no parágrafo 1º. Como é que isso vai acontecer? Ainda não sabemos. Tá? Bom, os integrantes das entidades de que trata o inciso 1, 2, 5, 6, 10 e 11 do caput do artigo 6º da Lei 10.826 e os membros da magistratura do Ministério Público, ou seja, algumas autoridades aqui, né, vai ter que olhar lá, poderão portar armas apostiladas em seus certificados de registro de acervo de atirador desportivo, tá? Eles podem, as armas no acervo de tiro poderão ser portadas por estas pessoas. Legal? Bom, o resto aqui tem bastante coisa que eu não vou entrar. Fala-se um pouco sobre importação. Aí veda, né, a importação de armas de fogo completas, suas partes essenciais como armações, culatas, ferrolhos e canos, e munições e seus insumos para recarga, como pólvora ou outra carga propulsora e espoleta por meio de serviço postal e similares. Lembra que lá no 10.026 o projétil não é mais PCE, por isso que ele não está aqui, tá bom? Bom, armas de valor histórico, né, obsoleto. Aqui o parágrafo 7º, isso é legal. Parágrafo 7º do artigo 45 diz que as armas de valor histórico ou obsoleta poderão ser objeto de doação a museus das Forças Armadas e a instituições policiais indicados pelo Comando do Exército, tá? Legal. O que mais? E é isso. Esse decreto, são essas as modificações. Como vocês viram, tem modificações para o porte, são coisas que ajudam sim, melhoram sim. Eu não vou ficar aqui muito tempo falando, porque depois a gente vai pegar esses assuntos aqui, pegar as dúvidas do pessoal. Então, faz o seguinte, deixa a dúvida aí, escreve aí a dúvida, que aí a gente volta e pega todas as dúvidas e faz um apanhadão. Mas deu para vocês entenderem já as diferenças aqui no porte. O porte agora tem que ter motivo, tem que apreciar todos os tipos de prova e tem que fazer a teoria dos motivos determinantes. O cara tem que ir lá e motivar o ato dele quando ele diz que não. Então, para fazer isso, ele vai ter que primeiro analisar. Ele vai poder fazer lá um negocinho padrão lá, indefinido, não cumpre os requisitos, não cumpre os requisitos. Não, ele vai ter que analisar, olha, o Enio não demonstrou a efetiva necessidade, porque eu entendo que ele ser instrutor de tiro, ser dono de clube, carregar dinheiro vivo, etc., morar numa área perigosa, né? Enfim, o que você vai colocar lá? Ele vai ter que analisar um por um e dizer, ó, não está aprovado, ó, não. E automaticamente aquilo que ele escreve vincula a decisão. Isso é o mais importante aqui com relação ao porte, tá? E que o indeferimento tem que ser motivado e que essas circunstâncias fáticas, né, os critérios pessoais, né, pode ser demonstrados indícios de risco potencial à sua vida. O risco não tem que ser real, pode ser potencial, porque o risco real é complicado. Tem gente que já sofreu atentado e não conseguiu porte de arma. Então tá aqui
A gente vai analisar isso com mais carinho, sem correr, assim que vocês assistirem todos esses vídeos, que o pessoal tiver mais familiarizado, aí a gente volta num vídeo só sobre esses assuntos, que é os assuntos que o pessoal tem mais dúvida. Beleza? Fiquem todos com Deus aí e até a próxima.